Economia aqui no Jornal da Manhã, você, Denise Campos de Toledo. O nosso contato agora é com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme falar com a Rádio Jovem Pan. Ô, ministro, hoje o governo Temer completa 1 ano e eu gostaria de saber, na sua avaliação, quais são os pontos principais, os principais avanços do ponto de vista econômico desse período e o que o senhor acha que poderia ter produzido resultados melhores. Bom, Denise, há muitos avanços, né, do governo nesse ano em várias áreas. Eu, evidentemente, vou tentar me ater aqui às questões na área econômica, né. Nesse 1 ano, as coisas mudaram consideravelmente. Então, a inflação hoje, né, está próxima de 4%, abaixo do centro da meta, inclusive, né, e as projeções aqui pode até baixar de 4% nos próximos meses. Né, as taxas de juros, a Selic, né, que estava em mais de 14% naquela época, agora está em 11,25% e né, há clara tendência de que continuará havendo reduções de taxas de juros, né? A situação fiscal do país, nós tratamos de dar total transparência, né? As pessoas hoje acreditam na estatística, nos números que são apresentados, nas metas que são colocadas. Então houve um grande ganho de credibilidade, isso inclusive é refletido nos indicadores de risco país, né? Quando você vê que quando o presidente assumiu, o risco país estava próximo de 500 pontos, hoje está em 260, mais ou menos. Então, isso significa que o custo de captação de recursos no exterior caiu, né, nessa proporção. Na área das reformas, nós avançamos muito. Né, tivemos aprovação de diversas reformas, tanto no nível microeconômico quanto no nível macro. Quer dizer, além disso, no nível mais de gestão, o governo adotou muitas medidas de redução de despesa, cortamos mais de 4.000 cargos, fizemos a revisão de vários programas que vão economizar recursos para o país. Né, só o auxílio-doença, por exemplo, nós devemos ter uma economia de aproximadamente 7 bilhões de reais, fazendo uma coisa muito simples, que é conferir se a pessoa está doente, se não está doente, se ela merece ou não merece receber, né, esse benefício que é o auxílio-doença. Tivemos a liberação das contas do FGTS, que vão colocar mais de 40 bilhões de reais na mão do trabalhador, né, brasileiro. Tem uma questão que preocupa muito a população, que é o desemprego, que avançou muito. Não é? Ele já atinge hoje 14,2 milhões de brasileiros, é o último dado que nós temos do IBGE. Então, houve uma piora em alguns indicadores e alguns não corresponderam ao que o governo previa, não é? A recuperação da economia tem sido mais lenta do que aquilo que nós desejávamos, inclusive. Esse primeiro trimestre já vai marcar o fim desse período de recessão do ponto de vista técnico, né? Então, os dados que nós temos até agora, a projeção de mercado é um crescimento de 0,9% do PIB do primeiro trimestre, né? Os dados que já foram publicados sobre produção industrial, sobre vendas no varejo, sobre setor de serviço, todos vieram positivos no trimestre, o que significa então que a recessão provavelmente acabou no primeiro trimestre deste ano. O mercado de trabalho, lamentavelmente, ele reage, né, mais lentamente do que a atividade econômica. Ele é o último a entrar, né, na crise e é também o último a sair. Agora, eu ia colocar a questão da reforma da Previdência, porque ela pode ter implicações positivas ou negativas sobre a capacidade de reação da atividade econômica e o reequilíbrio das contas públicas nos próximos anos, não é? Porque se ela for aprovada dentro do prazo esperado, tudo bem, a economia vai fluir de uma maneira mais positiva. Agora, o senhor considera a possibilidade de não haver essa aprovação, de haver algum problema maior na tramitação? Olha, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental, principalmente para permitir que a composição do gasto público possa atender às outras áreas de governo. Hoje, a Previdência já está recebendo 55% dos recursos do governo federal. Né? Isso está deixando a nossa capacidade de investir em infraestrutura, em saúde, em educação, muito reduzida. Você vê que esse ano de 2017 nós devemos gastar em Previdência aproximadamente 720 a 730 bilhões de reais.
ao passo que o investimento deverá ser de aproximadamente 30 bilhões. O senhor confia na possibilidade da economia brasileira ter um desempenho suficiente para garantir uma percepção melhor da sociedade quanto a essa melhoria que se espera daqui para o próximo ano? Porque um crescimento como é previsto para este ano ainda parece modesto demais para repor o que houve de perdas no passado, não é? E as pessoas questionam quando a gente fala em sinais de recuperação, tem a questão do desemprego, perda do poder de compra, os juros no varejo ainda são muito altos, no crediário, né? Então tem muitos problemas que até afetam essa questão das expectativas. E depois o governo está lançando aí essas propostas de reforma que são impopulares, não é? Bom, nós temos que ter muita confiança na economia brasileira. O Brasil tem potencial incomparável no mundo. Não há, né, países que possam ter o mesmo potencial que o Brasil tem. Nós temos uma grande economia diversificada, né, um setor de agronegócio muitíssimo competitivo. Vários setores industriais são muito competitivos, né? As medidas que o governo vem tomando para tornar a nossa economia mais segura do ponto de vista jurídico, com maior participação do setor privado na infraestrutura, né, facilitando a melhoria, a redução dos custos de logística, de transporte, né, da safra, da produção dos diversos setores. Tudo isso vai, evidentemente, colocar o Brasil, né, no centro das atenções de todos os investidores. E isso vai trazer de volta, né, o aumento do investimento e, por conseguinte, o aumento do emprego, o aumento da renda. Quer dizer, criando as condições reais para o crescimento que nós vamos solucionar esses problemas que você menciona. Conversamos com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado, Denise. Bom dia a todos os ouvintes.